Olá, gente. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Vir ao Piauí é sempre muito gratificante para mim, porque o Piauí está marcado no meu DNA profissional. Afinal, o artista que virou o mindset, que virou o mercado nacional, principalmente na área de influência, ele é piauiense, né? Não só se transformou num grande nome, mas ele se transformou também no segundo mais influente do universo, do mundo. O Whindersson Nunes realmente é uma figura amável e queria estar aqui com vocês, mas está cumprindo um compromisso na Europa, hoje está em Portugal, está em Porto, eu estava falando com ele agora à tarde. E, enfim, mas vamos falar aqui de empreendedor influente. Um dos temas que eu vim trazer aqui, certamente, é aquele que gerou interesse durante a pandemia. Certamente você, durante essa mudança na pandemia, você se viu obrigado a buscar o digital. Mas também muitas pessoas buscaram e não encontraram nada ali. Tiveram grandes dificuldades. E por que isso aconteceu? Para a gente colocar todo mundo na mesma página, eu gosto de começar da seguinte maneira. É preciso que você olhe essa imagem. O que isso significa? Isso significa um modelo de comunicação que existia antes do advento da democratização do digital. Esse modelo é onde eu tenho uma empresa, eu compro uma mídia e através dessa mídia eu atinjo o meu cliente. Qual é esse modelo? É um modelo utilizado pela TV Globo, por exemplo, onde eu compro um horário do intervalo do Jornal Nacional, falo que compre batom, o batom é muito gostoso, e você, ao ver o batom, você fala, eu quero batom. Certo? Esse modelo vigorou por muito tempo e ainda existe. Não é que esse modelo morreu. Dentro desse modelo também vou te dar um outro exemplo. Você comprava um anúncio de meia página no jornal e quando a pessoa lia, ele sabia do teu produto. Esse é um modelo de mercado em massa. Veio o digital e fez uma mudança. A gente passou a se comunicar em rede de clientes. O que isso significa? Bom, pense comigo. Antes eu anunciava o meu produto em um canal, em uma única, um grupo de comunicação que detém o poder de comunicação, que era a Globo, que era o SBT, que era um grupo de jornal, enfim. Agora eu anuncio em diversos canais, porque não existe apenas mais um grupo. Eu posso falar no Instagram, eu posso falar no YouTube, eu posso falar no blog, eu posso falar em qualquer uma das redes, eu posso falar inclusive no WhatsApp. E mais do que isso, eu nem preciso pagar dependendo do momento, dependendo da rede que eu estou utilizando. Só que tem uma mudança. E a grande mudança é, aqui, o teu cliente, ele não se comunica com a empresa, ele não se comunica através da mídia, através do meio de massa. A minha mãe até acreditava nisso, porque o William Bonner terminava falando boa noite, minha mãe não perdia tempo. Boa noite. Tadinha, o William Bonner nunca escutou a voz da minha mãe. Só que agora, quando você pega e anuncia no Facebook, quando você anuncia no Instagram, a minha mãe pode ir lá embaixo e comentar: ei, o batom aumenta a possibilidade de você ter diabetes. Ou seja, o meu consumidor passou a ter voz. O meu consumidor agora, ele está ligado na mesma rede que eu me comunico. Isso vai nortear o crescimento acelerado da influência. Vamos lá. Alguns dados que todo mundo escutou e fez todo mundo acelerar a busca do digital. 39,3% dos usuários de internet no Brasil de 16 a 64 anos seguem influenciadores ou experts nas mídias sociais. Meu Deus! O meu filho lá em 2013, ele já não queria mais ser o ator de Malhação. Ele queria ser youtuber. Isso aconteceu talvez com os filhos de vocês. E hoje ele nem quer ser youtuber, hoje ele quer ser
gamer. Não é isso? Hoje ele quer jogar Free Fire. Hoje ele quer jogar no YouTube, ele quer streamar, porque isso financeiramente é positivo. Beleza? Você viu esse dado e começou a se apavorar, né? Aí vem, influenciadores trazem clientes de maior qualidade. Aí o que você faz nisso daqui? Você olha para um número chamado seguidores. Você pensa o seguinte: se esse cara tem 100 mil seguidores, ele vai conseguir agora anunciar o meu produto. E você vai e cai na primeira lorota do mercado. Seguidor não significa influência. Alex, não. E a pandemia, isso já estava acontecendo. Esse cenário não aconteceu por conta da pandemia. Preste atenção, aquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês, ele é um gráfico que já é um processo que está acontecendo há alguns anos. O que a pandemia fez foi acelerar, correto? E aí esses dados começaram a pipocar, e você em casa, porque você teve que fechar as lojas do teu comércio. E aí você começou a ficar preocupado. Outros dados te alarmaram mais ainda. 23% das pessoas têm preferência das empresas cujos líderes publicam nas redes sociais. Ou seja, eu olho de forma mais positiva, não só para aquela marca que tem um perfil nas redes, mas eu olho de forma positiva para o líder dessa marca. Olha que interessante, aí você começa a entender que mais do que a minha empresa estar no digital, é necessário que eu, empreendedor, também esteja. E aí o que eu quero dizer é, não estou falando de grandes corporações, eu estou falando do teu negócio do bairro. Eu estou falando de, independente do tamanho do teu negócio, você precisa se comunicar. Porque se tem algo que foi acelerado é que ninguém compra somente de uma empresa. As pessoas compram de empresas que possuem pessoas. As pessoas não compram de empresa, elas compram de pessoas. Pessoas conectam com pessoas. É isso que está acelerando a cada dia. E aí você entende que, olha que interessante os dados, só para você entender o motivo da aceleração. 10 vezes a soma dos funcionários tem em média 10 vezes mais conexões sociais que uma marca tem de seguidores. Preste atenção, quando você chega, agora o teu colaborador, você olha para ele, nesse momento você está trazendo à sua mente o senhor José, você está trazendo à tua mente o Hélio, você está trazendo à tua mente o Pedro que trabalha na tua empresa. E você está vendo que ele possui em média 10 vezes mais pessoas vendo o que ele posta do que a sua empresa. E eu digo por quê? Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, certamente você deve seguir alguma empresa no Instagram, mas você não fica curtindo e vendo tudo que ela posta. Você fica curtindo e vendo o que a tua tia posta, o que o teu amigo posta, o que o artista talvez posta, o que o teu colega de trabalho posta. Ou seja, por isso que o teu colaborador tem mais conexão do que a tua marca. Mais do que isso, a indicação de um funcionário tem 20 vezes mais probabilidade de resultar em uma nova contratação. Aí é checkmate. E aí a gente vai voltar para a palestra anterior aqui que eu estava assistindo. Só vai falar bem da tua empresa aquele colaborador que veste a camisa da empresa. E o que faz um colaborador vestir a camisa da empresa não é salário. O que faz um colaborador vestir a camisa da empresa é ambiente agradável, é ambiente que potencializa a carreira dele. E aí você começa a perceber que você precisa tratar pessoas como pessoas de fato. Você começa a perceber que na nova era, na era digital, as pessoas vão trazer mais clientes do que a propaganda que antes te trazia no jornal. E aí você olha para mais um dado. Marcas cujos líderes publicam nas redes sociais. 3/4 dos entrevistados da entrevista da The Social Executive diz que confiam em um executivo da empresa que usa o social mais do que o que não usa. Ou seja, por isso você vê a Luísa Trajano nas redes sociais. Por isso que você vê Elon Musk nas redes sociais. Por isso que você vê cada dia mais
os líderes indo para as redes sociais. O Benchimol da XP não estava nas redes sociais, hoje ele está ativo. Ou seja, eu preciso mostrar que eu, empreendedor, também estou nas redes sociais, que eu tenho valores, que eu tenho algo, que eu vendo aquilo que eu acredito. E aí vem um grande ponto, que eu uso aquilo que eu vendo. Essa é a grande questão. Se você não compra o que você vende, dificilmente você venderá através do digital e dificilmente você conseguirá escalar o teu negócio. Porque eu não quero simplesmente ver a tua empresa divulgando que o teu produto é o melhor, mas eu quero ver você, enquanto colaborador, enquanto dono dessa marca, usando o produto. E onde eu vejo na novela da vida real, que acontece diariamente nos stories dos Instagrams do Brasil. E aí, tudo isso provocou uma debandada por busca de conhecimento digital. Veio a pandemia e acelerou todo esse processo. E aí eu faço a pergunta para vocês: bom, Alex, agora você já começou a me confundir? Você disse no início dessa palestra que a rede agora é de clientes, que o meu cliente tem poder, ele tem opinião aonde eu posto. E eu lembro que é a mesma rede de clientes que traz uma dor, que é o famoso hater. Quantas vezes os meus influenciadores me ligam chorando, falando: eu não quero mais isso para minha vida. Olha aí esse fulano, ele está me criticando. Aí eu viro e falo assim: eu sempre falei isso, mas olha aí, cara, tem um comentário negativo e 300 positivos. Eu sempre usei essa resposta e ela nunca funcionou. Ele continuava sentindo dor por estar ali. E eu fui procurar entender o que é influência de fato. E aí eu digo para vocês, quando eu falo que influência não é número de seguidores, é porque influência é a capacidade que uma pessoa tem de fazer o outro analisar e considerar ou reconsiderar uma decisão. Um exemplo claro, Alex, está muito bonito esse conceito, mas joga no popular para mim. Fechado, vou jogar no popular. Virei para você, garoto clima-tempo, e digo: no Piauí hoje vai fazer 10 graus. Você não vai acreditar porque é mentira, né? Eu moro em Palmas, no Tocantins. Eu sei o que é calor também, mas brincando, pense que hoje vai chover. Você está saindo de casa, olhou o guarda-chuva, lembrou da mulher falando que vai chover. Se você não pegou o guarda-chuva, eu não te influenciei. Se você pegou o guarda-chuva, eu te influenciei. Você confia na minha opinião. Se eu viro para você e falo assim, como hoje vamos colocar que eu sou um analista financeiro, eu sou um cara de investimentos, e viro e falo assim: preste atenção, se eu fosse vocês, eu investiria em Cash 3 na bolsa, nas ações da Melius. Se você me considera um cara bom, um cara inteligente, um cara de mercado, um cara que tem leitura de mercado, você vai investir. Eu te influenciei, senão eu só te alcancei. E quando se fala em compra, a gente não está falando de alcance, a gente está falando de conversão. Ou seja, influência não é número de seguidores. E aí você começa a pensar na tua mente: tá bom, Alex, o que isso tem a ver comigo até agora? Vamos lá. Influência, para você gerar influência, existe um caminho. Não é simplesmente pegar o teu telefone e começar a produzir conteúdo. Não. A influência, ela traz grandes vantagens para a tua vida. Primeira vantagem, consideração. Quando eu estou falando algo nas redes e eu tenho influência sobre a minha audiência, eu faço com que essas pessoas comecem a pensar em seguir aquilo que eu estou falando. Um exemplo, imagine que hoje nas minhas redes eu poste comendo um hambúrguer da marca X. Se você considera aquilo que eu estou falando, pode ser que naquele mesmo momento você decida pegar o telefone e pedir aquele hambúrguer, se é da sua cidade. Agora, pode ser que você não decida naquele momento, mas quando você está andando no shopping, você olha aquele hambúrguer e você lembra: o Alex postou aquele hambúrguer, estava tão lindo, vou comer aqui hoje.
Eu posso não converter naquele momento, mas eu fiz você considerar e deixei na tua cabecinha. Quantas vezes você já viu algo na internet, alguém postando, gerou desejo no teu coração, você não comprou naquele momento, mas quando você passou em frente, você lembrou daquele influenciador? Ok? Quem aqui viu o Whindersson, garoto propaganda do Santander? Ok? É isso, consideração. Então você fala, eu tenho que ter influência para gerar consideração, para que a pessoa pense no que eu estou falando. Segundo ponto, a consideração me leva a ter conversão. Ou seja, se eu tenho influência, eu fiz a pessoa considerar e eu posso convertê-la em comprador do meu produto. E aí vem um grande ponto, que é a minha crítica da influência, que é a minha crítica da pandemia, da aceleração da pandemia. Prova social. A influência vai te fazer vender uma vez, mas o que vai fazer você permanecer vendendo é a prova social. São as pessoas que compraram, utilizaram o teu produto, irem para o digital e comentar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai reservar um hotel, você não mais olha a propaganda do hotel. Você vai no Booking e provavelmente olha a opinião das pessoas que ficaram naquele hotel. Quando você vai fechar uma consulta, você vai no Google Meu Anúncio e vai ver quais são as opiniões daquelas pessoas sobre aquele médico. E mais do que isso, vamos aprofundar mais ainda. Se você mente durante a sua propaganda, você está correndo um grande risco. Imagine que você, dono do delivery em Teresina, você diz assim: a entrega mais rápida, em até 15 minutos o lanche na tua casa. E aí você teve uma experiência de 40 minutos. E as pessoas vão lá e você comenta: mentira, o meu demorou 40 minutos. Ou seja, eu não comprei daquela empresa ainda. Quando eu vejo você fazendo esse comentário, eu já começo a repensar. Porque se tem algo que a gente aprende é que melhor do que eu falar sobre mim, é alguém falando sobre mim. Isso é prova social. E aí eu digo para vocês, todo mundo na pandemia, inclusive eu, cheguei em um determinado momento que fui acelerar digitalmente. Fomos iguais uns loucos para o digital. Fomos acelerar, aprendemos carta de vendas, aprendemos cada vez mais a anunciar, aprendemos sobre tráfego pago, para quem aqui copywriter, várias promoções. Eu já sei agora como utilizar o digital. Mas aí eu pergunto, e como está o teu produto? O teu serviço, você entregou aquilo que prometeu? Mais importante ainda do que o digital, continua sendo o teu produto. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a rede do meu influenciador, mais importante é o conteúdo. O mais importante para gerar influência é o conteúdo. E o conteúdo significa aquilo que você vende. Exemplos. Eu gosto muito de exemplos, sou professor, né? O Whindersson vende humor. O Whindersson não é famoso por ser famoso. Ele é famoso porque ele te alegra, porque ele faz você relaxar nos momentos de estresse. O Tiro Lipa a mesma coisa. O Thiago Nigro é porque ele te educa. Ele é famoso porque ele educa, ele te ensina sobre como investir. Esse é o conteúdo dele. Qual é o seu conteúdo? O teu produto. Vamos supor que você vende sapatos. Qual é o teu sapato? Por isso que muita gente está entrando na rede e fazendo dancinha. Porque está todo mundo ensinando a fazer dancinha, porque a rede exige. Não. Se o teu conteúdo é sapato, mostre-me qual a diferença do teu sapato. Como é feito o teu sapato? Qual a história de cada sapato? Por que você tem um empreendimento que vende sapato? Você usa o seu sapato? Os teus colaboradores? Quem é aquele cara que faz o teu sapato? Eu costumo dizer assim, imagine, até o cara da padaria pode usar as redes sociais para influenciar. Imagine que, quando ele pega aquele pãozinho quentinho que chega à nossa mesa, todo dia, 7 horas da manhã, por trás dele tem um influenciador enorme, que é o padeiro que saiu da casa dele muitas vezes 4 horas da manhã, que tem uma história, que coloca o amor. A gente aprendeu desde sempre, nossas mães falavam que
A comida da mamãe é diferente, não é? Porque a comida da mamãe tinha amor. Quando eu começo a olhar a história do padeiro que sai da tua casa, que tem uma família, para vencer na vida, caminhar para que o pão esteja quentinho às 6, 7, 8 horas da manhã na minha mesa, eu começo a valorizar. Esse é o conteúdo que começa a me engajar e me faz querer comprar daquela padaria sempre. A influência, então, está ligada a conteúdo, está ligada a produto. E aí, eu digo para vocês, foi aí que eu descobri a grande dor da minha vida. A pandemia levou todo mundo para o digital, e quando estávamos no digital, todo mundo ali no digital, eu também decidi entrar. Eu não era o cara. Enquanto todo mundo saía do offline para o online, eu era o cara que saía do backstage para o stage, que saía lá do bastidor como empresário de artistas para o palco. O Plínio está aqui, é nosso contratante, sabe que eu sempre fui um cara, não fui de redes sociais, nunca fui um cara de aparecer no palco. Mas eu decidi, porque eu vi tanta gente ensinando coisa besteira. Eu falei, gente, isso não funciona, meu Deus. Eu sou cristão. Aí tem aquela influenciadora que é nossa, meu Deus. Fala, meu Deus, o cara está falando uma besteira danada. Eu falei, não, vou ensinar. E aí eu decidi vir para as redes sociais vender curso. Porque nunca se vendeu tanto curso sobre marketing digital como na pandemia. Mas também nunca se deixou tanto curso sem fazer como na pandemia. Quem aqui comprou curso? Quem aqui não acabou o curso ainda? Ah, eu também. Eu também. Ou seja, nós somos pegos pela venda. Só que se alguém não consome o teu produto, ele não fala bem. Concorda? Se alguém não termina o curso, não fala bem, não tem outra venda. Mas aqui começou a minha dor. Quando surgiu esse anúncio, quando apliquei o segredo dos grandes influenciadores na carreira de vários profissionais, esse anúncio começou a gerar comentários negativos. E nesse dia, no dia 19 de abril, eu estou abrindo para vocês a tela do print com a minha equipe, eu disse, amigo, tire agora o anúncio do ar. Ou me dá a senha que eu tiro. Você não está com papo de vendedor. Estou sim, tire o mais rápido possível, por favor. Mais do que isso, a agonia era tão grande que está agressivo. Todos falam que fiz carreira. Não vou destruir minha imagem um dia. Não sou vendedor de curso, sou empresário. No meu limbo emocional. Por isso que eu estou aqui abrindo o meu WhatsApp para vocês, para mostrar que, como forma de você que está em casa, inclusive assistindo, não esquece de comentar, de botar aí coraçãozinho, como forma de pedido de perdão, por conta da loucura que a gente transformou o mercado digital. Porque aqui, nesses comentários negativos, com a dor no meu coração de parecer vendedor, eu comecei a entrar no meu quarto, no meu limbo emocional, naquela dor de de apanhar nas redes, e aí uma pessoa disse para mim, ei, por que você está assim? Tem 300 comentários positivos e 2 negativos. Deu vontade de falar para ele, afasta de mim, Satanás. É o mesmo argumento que eu utilizei com meus influenciadores, mas nesse momento eu não estava ouvindo apenas, eu estava vivendo, eu estava do outro lado, e quando você vai do outro lado o jogo é diferente. É aquela história, vai lá e vive para tu ver. Aí eu fui olhar para todos os meus influenciadores, comecei a olhar um por um, comecei a analisar cada um dos meus influenciadores, e você vai começar a se assustar com todos que estão aparecendo ali. Todos esses influenciadores já passaram pelas minhas mãos. Outros ainda estão, como o piauiense Whindersson Nunes, que é meu sócio inclusive em várias empresas. Vários ainda estão, como o Tirulipa. E você vai vendo que eu tive acesso a dados que ninguém teve nesse país. Você começa a ver o tanto de influenciador, comecei a olhar para todos eles. E imagine eu no meu quarto sentindo dor de estar apanhando nas redes. E aí olhando para cada um deles, eu disse assim, eu vou descobrir qual lição eu aprendi com eles do que fizeram certo e do que fizeram errado. Porque ali tem gente que caiu. Ali tem gente que não está mais fazendo sucesso. E talvez o melhor nome para essa palestra hoje não era Seja Influente, mas talvez seria Lições que aprendi gerenciando as maiores carreiras digitais do Brasil. Eu aprendi que o primeiro pilar para você gerar influência, independente do teu negócio, independente
da área de atuação, independente da rede social que você esteja, não é sobre o meio, é sobre o princípio, porque o digital é o meio o qual potencializa a minha mensagem. O princípio é o meu conteúdo, concorda? Então, eu deixo de atacar no digital. Talvez você chegou aqui achando que eu ia falar para você, o melhor horário de postar é 9 da manhã. Talvez o melhor horário de postar é 10 da noite. Faça dancinha no TikTok, ou se não um papo vendedor talvez. Eu fiz a carreira dos maiores influenciadores do Brasil. Que tal se você agora lançar um Reels? Não. Eu percebi que isso tudo era balela. Dando mentoria. Meu limbo emocional foi tão grande que eu tinha vendido, nesse dia, eu já tinha 25 mentorados que pagaram 10 mil reais por 2 encontros comigo, por 3 encontros, perdão, fechados, e tinha uma lista de espera de mais ou menos umas 70 pessoas. Eu liguei para o meu financeiro e falei, devolve o dinheiro de todo mundo, porque eu preciso encontrar a nova fórmula. Eu não vou mais dar mentoria enquanto eu não entender as dores de fato. E aí eu percebi que o primeiro pilar se chama propósito. Ah, você vai falar em propósito, Alex? Só que é o seguinte, vou até butuar aqui porque o negócio fica sério nessa hora. Tão cansado de falar de propósito para vocês, e também eu estava cansado de ouvir, porque todo mundo quer definir qual o propósito da nossa vida, assim como eu queria definir o dos outros, falando, ei, são 10 comentários só, tem 300 positivo. Não, o primeiro ponto que eu percebi quando eu olhei os grandes influenciadores era que eles faziam aquilo que amavam. Aquele que estava no auge era aquele que realmente amava a tua profissão, amava o teu tipo de conteúdo. O conteúdo não começa na tua audiência, o conteúdo começa em você. Foi o primeiro ponto que eu entendi. E aí eu fui lá atrás do Steve Jobs, que é um grande mentor para mim, e entendi que ele diz, propósito é o que arde no teu coração. Propósito é aquilo que você acorda e dorme pensando. Lembrei do meu pai, padeiro, dono de padaria depois, né? Que acordava na felicidade enorme para abrir a padaria dele. Propósito é se você ficou mal de ficar em casa durante a pandemia, não porque o governo fechou o teu negócio e você não estava faturando, mas é porque você não estava encontrando aquelas pessoas que compram os teus produtos diariamente, porque você não podia dar um abraço e falar com a dona Maria que toma sempre aquele café e traz a notícia para você. Propósito é aquilo que move o ser humano de fato, mas esquece aquela balela que propósito tem que ir além de você. O propósito não começa quando você pensa nos outros, o propósito começa quando você pensa em você sim. É um ato primeiro egoístico, sabe por quê? Porque tem que arder no teu coração. Só você sabe o que arde no teu coração. Eu não consigo entrar no teu coração. Ninguém consegue, só Deus e você. Ou seja, aí eu te falo uma coisa, você hoje pode olhar e falar assim, será que eu estou realmente pronto para retomar o meu negócio, ou é uma oportunidade para repensar o meu negócio? Porque propósito é o que vai gerar influência, porque influência gera venda, a gente já entendeu. E aí o primeiro ponto é o propósito. E aí a palestrante anterior disse uma coisa muito importante, e eu concordo. O propósito bem definido, ele te impede de desistir. O que fez o Whindersson não desistir quando ele estava com depressão, não foi o fato de que ele parou de ganhar dinheiro, não foi a saudade das redes, foi a saudade de ver pessoas sendo transformadas a partir do sorriso, da piada que ele contava. Porque uma coisa que mais recebemos é a notícia de pessoa que deixou de ser depressiva por conta do trabalho que esse menino que nasceu em Bom Jesus do Piauí faz para o mundo inteiro. Tem que respeitar o Piauí mesmo, rapaz. Bora para cima, Piauí. Eu sou muito, muito, muito grato a esse estado. E tenho investido mais. Eu tenho um jogador de futebol com 9 anos de idade, eu tirei ele lá de Esperantina, está lá no Vasco da Gama. Estou investindo em 9 anos, falo, você é um doido, sou um doido. Porque 9 anos, imagina um menino com 15 anos, fala assim, não quero mais jogar bola não, isso não arde no meu coração. E aí eu vou ter que dessa vez falar, tudo bem né, era uma mega sena mesmo, não ganhei, mas eu apostei muito né, foi muita dezena que eu joguei, tomara que se ele tivesse a decisão que ele tome logo, né, para a gente parar de apostar. Enfim, isso realmente é propósito, só que tem uma coisa, quer saber se você está no propósito?
Veja se você realmente está animado, se você está feliz. Porque a gente é educado de uma maneira diferente. A gente é educado muitas vezes a atingir o sucesso para ser feliz. Não é isso? Você coloca, quando eu subir de cargo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa, vou ser feliz. Quando eu comprar o carro X, serei feliz. E aí vem o Shani Asher, da Universidade de Harvard, da linha de psicologia positiva, e diz assim, não, felicidade é ser feliz no processo, porque a felicidade potencializa o teu sucesso. O que eu percebi, primeiro pilar, é que os influenciadores tinham um propósito. Por isso que esses garotos e garotas que são hoje, aqueles todos vocês viram ali, e os que mantiveram no auge, não faziam algo somente pela fama ou pelo dinheiro. Eles faziam principalmente porque eles amavam aquilo. E aí a primeira questão, você ama o teu produto? Você ama o que você está fazendo? E presta atenção, eu também não sou louco, eu sou empreendedor, sou empresário, tenho 7 empresas, sei que o calo aperta sempre, tá? Eu sou empreendedor, eu não sou palestrante, como diz ali, não sou vendedor de cursos, eu sou empresário, eu estou no dia a dia. Eu estava ali no telefone igual um louco ali, resolvendo coisas de empresa. Eu estou com uma turnê hoje, começando em Portugal com Tirolipa. É Portugal? Não sei, enfim, eu sei que está na Europa. Então você imagina que toda hora eu tenho problemas, são 7 empresas e a menor delas tem 70 funcionários. Você tem ideia? Então assim, eu sei o que é problema. Não estou falando para você sair daqui hoje e abandonar o teu negócio. Não, eu não sou louco a esse ponto. Eu fui panfleteiro a minha vida. Em cada panfleto que eu entregava, eu vou estar mentindo para vocês e falar assim, meu sonho era ser panfleteiro. Ai, eu adorava. Claro que não. Mas eu sabia que eu precisava panfletar para manter o meu sonho vivo. Ou seja, empreender também, viver o teu propósito, é saber quais são as fases para o teu propósito. Quais são as fases para ele. E aí, você vai para o segundo pilar. Olhando a carreira daqueles influenciadores, cheguei no segundo pilar e falei, autenticidade. Preste atenção, autenticidade é a capacidade que você tem de fazer algo que seja do seu jeito. Isso, quando o Whindersson fez um vídeo sem camisa, ninguém fazia vídeo sem camisa, gente. Quem falava que isso ia dar certo? Mas ele acreditou no jeito dele. Por isso que eu falo para vocês, mais importante do que você saber como fazer a dancinha, como fazer o Reels, é mais importante você saber como você se comunica com a tua audiência. Um dia chegaram para mim e falaram assim, você é pastor, é? Aí eu falei assim, não, sou evangelista, eu sou cristão, tudo. É que você fala igual pastor, assim, nossa, parece que você está pregando, né? Falei, palestrante assim o povo não gosta muito não. Ah, mas eu gosto de ser assim, porque é assim que é o meu coração, assim que eu passo a minha mensagem, assim que eu vibro e conecto com vocês. Se eu tivesse aqui criando um método de palestrar diferente do que é a minha verdade, talvez vocês saíssem daqui falando, não mudou em nada a minha vida. O que transforma é a minha verdade com vocês, que gera conexão. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa noite, é isso que vocês vieram buscar. Transformação na retomada, para continuar fazendo o Piauí, para ir para cima e cada dia ser maior. Beleza, então autenticidade. Ou seja, quando você vai se comunicar, estamos falando de você ser influente, não é isso? Você entende que eu preciso ser autêntico. E aí vem o conceito que separa os homens dos meninos, as crianças dos adultos. Você quer ser influenciador ou influente? Ah, é a mesma coisa, né, Alex? Esse mineiro aí é bobo mesmo, né? Não é a mesma coisa não. Todo influenciador, se ele é influenciador, ele é influente. Mas nem todo influente é influenciador. Sabe por quê? Influenciador é adjetivo, gente. Influenciador é o cara que fez disso a profissão dele. Todos os meus artistas são. Agora, eu cuido do Thiago Bianco, médico. Ele não é influenciador, ele é influente. Vou dar um exemplo para vocês, lindo, que esses dias aconteceu no Brasil e todo mundo sabe. Michel Temer. O homem não foi lá no Bolsonaro, mudou a decisão do cara. Ele não é influenciador, você não vê ele na rede, não vê fazer nada. Agora, quer alguém mais influente do que o Michel Temer? Ele mudou mais do que alguém que tem 100 milhões de seguidores, porque ele influenciou a pessoa correta. Ou seja, ser empresário, aquele empresário que as pessoas estão buscando ali, não é um influenciador. Então tira da tua cabeça você querer fazer dancinha, você querer fazer do jeito que todo mundo diz que tem que fazer, igual os influenciadores fazem. Tira da tua cabeça querer ter número elevado de seguidores. Você precisa ter um número suficiente para gerar conversão para o teu negócio. Minha esposa médica, no dia que eu a conheci,
Eu falei assim, sou empresário do Whindersson Nunes. Essa é a melhor forma de chegar em mulher no meu caso naquela época, feio e gordo, né? E aí ela virou e falou assim, quem? Você não conhece? Não, é porque eu não fico muito nas redes, não. Deixa eu ver teu Instagram, ela tinha 300 seguidores. Ela é médica. E aí eu falei assim, você tem noção do tanto de dinheiro que você está perdendo? Ela trabalhava em planos, ela atendia em plano de saúde. Depois que ela entrou para o digital, ela saiu do plano de saúde. A agenda dela está fechada até março. Porque ela começou no digital, ela começou a falar no digital. Ela tem 30 mil seguidores. Aí você fala, Alex, é fácil com você ali impulsionando, né, andando com os artistas. Não, não é por isso. É porque ela entrega conteúdo que conecta com mulheres. E essa é a missão dela. Não importa se a mulher é lá do Rio Grande do Sul e não vai consultar com ela em Palmas, mas ela entrega o conteúdo porque essa é a verdade que ela tem. E aí acaba atingindo as pessoas de Palmas. Esses dias, pra vocês terem ideia, veio uma pessoa dos Estados Unidos para operar com ela. Conheceu pela rede social. Ou seja, quando você entrega conteúdo, você gera uma conexão, você gera uma verdade. E essa verdade converte em vendas. Mas você tem que ser autêntico. E não tem que ser influenciador, você precisa ser influente. Não é falar o que todo mundo quer ouvir, mas aquilo que é a tua verdade e que conecta com a tua audiência. Terceiro pilar que eu entendi é autoridade. Você precisa ter autoridade. Mas a autoridade que eu falo aqui, não é a autoridade legal, cujos policiais possuem, que a lei determina. Não é a autoridade tradicional, aquela autoridade que passa pela história, pela cultura. Os nossos pais são autoridades sobre a nossa vida. É uma autoridade cultural. A autoridade que eu falo aqui é a autoridade carismática. E a autoridade carismática você adquire, você conquista. Eu percebi que os influenciadores tinham uma autoridade, não pelo que ele tinha de currículo. Não era chegar lá e falar assim, eu sou PhD, igual... Narraram aqui, né? É o pessoal da imprensa que põe isso do meu time lá. Coloca, fez marketing na Columbia Business School. Não é isso que me faz. O que me faz conectar com vocês é essa verdade que eu tenho aqui, é o conhecimento passado. É a forma clara de passar o conhecimento. Por isso, você vai ver nas redes sociais várias pessoas reclamando. Nossa, fulano sabe tão menos do que eu, mas é tão mais conhecido que eu, né? Já ouviu esse comentário? Muitas pessoas falando isso, nossa, aquele fulano, aquele médico, nossa, eu sou tão melhor que ele, mas ele é mais conhecido, ele é marqueteiro. É a forma pejorativa de falar que a pessoa está fazendo um bom trabalho no digital. Porque ele está sabendo se conectar, e conexão gera mais vendas, gera mais pacientes no consultório. Porque isso está ligado à autoridade. E aí eu digo, você tem autoridade no teu negócio? Porque a autoridade necessita de nicho. Ninguém é bom em tudo. Outra coisa que eu percebi com os influenciadores é cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, literalmente cada um no seu quadrado. Não adianta o Whindersson querer ficar fazendo drama. Ele é bom como comediante. Você imagina o Tiro Lipa fazendo um filme de drama? Todos os artistas que foram fazer algum filme de drama, a gente riu em algum momento, não foi? Pega aí os comediantes que fizeram. Jim Carrey tentou fazer um filme de drama, gente, não ficou bom. Que é a cara dele, é cada um no seu quadrado, é nicho, você pode até arriscar depois, mas você começa pequeno, assim como todo negócio começa de dentro para fora. Exemplo para vocês aqui da casinha do Piauí, o Whindersson começou nas redes sociais falando de relacionamento de pai e mãe nordestino. A realidade que ele começou contando é aquela ali, e aí ele começou a gerar audiência aqui. Começou a gerar audiência aqui, começou a fazer show aqui. Daqui ele foi crescendo, daqui ele foi expandindo. Hoje ele fala de mundo, ele fala de tudo. Ou seja, a autoridade está ligada. O que você tem de fato? Por isso que não é você ficar na tua rede não falando do teu produto. É você se concentrar para ser influente acerca daquilo que você domina. Não é você utilizar as redes para falar daquilo que você não sabe. E aí eu digo, os nãos, eles vão construir o teu sucesso. Porque pensa o seguinte, lembra do exemplo do delivery? O exemplo do delivery é claro para a gente, porque é o seguinte, pense que esse delivery, ele não precisa falar que entrega em 15 minutos, mas se ele falou, ele tem que entregar. Ou seja, se alguém me faz uma pergunta hoje nessa palestra, e eu não sei responder, se eu vir e falo assim, eu não sei sobre isso, eu vou pesquisar e te respondo. Você tudo bem, agora se eu vir e falo para você e conto uma balela, você vai na rede e tudo aquilo que eu falei aqui cai por terra. Ou seja, você não pode prometer aquilo que você não vai cumprir. A autoridade é credibilidade. Influência está ligada à credibilidade. Ou seja, hoje, misericórdia. Enfim, o que eu estou falando é, não dá para o influenciador falar uma coisa e viver outra. Por isso que muitas pessoas foram canceladas durante a pandemia. Fica em casa, mas ele ia para a festa? É isso, não é?
Ou seja, eita caramba, estou falando vocês demais. Nicho, autoridade é isso. E por fim a fala convence, né? Por fim não, a fala convence, mas exemplos arrastam. É sobre exemplo, não é sobre discurso que convence. É sobre viver aquilo. Por isso que o empresário tem que estar no digital. E o último e quarto ponto para vocês é contexto. Eu percebi que o contexto é fundamental. E aí quando eu falo contexto, você vai entender o meio, horário de postagem, como que você deve comunicar com a tua persona, tudo aquilo que você comprou durante a pandemia para virar um expert em marketing digital, no quarto ponto. Pouco adianta você comprar isso se você não está pronto no primeiro, no segundo e no terceiro pilar. Todo mundo foi para o digital, acelerou a compra de curso e todo mundo se frustrou, porque ninguém fez o passo 1, 2 e 3, assim como eu também não fiz, e eu tive que aprender na dor, e para estar aqui, tendo capacidade de mostrar para vocês que a influência começa em vocês, começa realmente naquilo que você acredita. Quando você vê esse garoto bonito do Piauí aí, as pessoas olham para ele e falam assim, Netflix, né? O cara chegou, tá longe, tá no mundo inteiro, né? Mas esquece que em 2014, 2 de novembro, ele estava lá em Campina Grande de chinelinho, com a galera tudo num plástico, na cadeira de plástico, e aqui o somzinho bem pequeno, com um público pequeno. Ele teve que passar por esse processo. Mais do que isso, nós tivemos, eu ali gordo, gente, nós tivemos que empurrar carro sem roda, porque a estrada fez com que a gente aprendesse. Ou seja, a influência a gente vai construindo no decorrer da jornada, do uso. A gente vai entendendo cada vez mais da comunicação quando a gente usa. 5 minutos? Beleza, vamos nessa. Então, veja que tem uma história. Quando você vê o Netflix, você quer analisar a história dele pelo Netflix? Não, volte mais um pouco. Veja que ele passou por aquele palquinho. Veja que ele empurrou muita van. Veja que ele foi garçom. Veja que antes do Netflix ele fez 11 sessões em Brasília. Aí você me diz, mas Alex, por que ele não fez um teatro maior? Porque não adianta pegar atalhos. É o caminho que traz ensinamento para a gente. É o caminho que nos faz ser forte. E a gente precisava fazer 11 sessões num teatro pequeno para que o nosso meio bem utilizado, que era o digital, ecoasse para o Brasil inteiro, que o menino do Piauí esgota ingressos no Brasil inteiro. Foi uma corrida nesse dia de vários lugares comprando ingressos. Ele cansou? Cansou. Mas foi melhor do que ele fizesse somente uma sessão. E nessa única sessão não ia ecoar nada. A gente sabia que a hora de fazer num espaço maior e descansar ia chegar. E chegou. 1 ano depois, se você perceber a data, a postagem é 4 de março de 2016. A postagem é 4 de março de 2017. 1 ano depois, a gente estava no ginásio Nilson Nelson, fazendo esse espetáculo para 9.800 pessoas. O piauiense chegou no topo. Mas ele teve que ter foco. Ele teve que trabalhar muito, porque não tem dinheiro fácil, não tem conquista de influência fácil. Ele teve que ter paixão. Ele teve que viver aquilo que arde no coração dele enquanto influencer. Ele teve que amar aquilo que ele fazia, porque nem todo dia foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil. E todos os influencers chegaram e tiveram que amar aquilo que faz. Ele teve que gerar valor para a audiência dele. Só gera valor quem realmente domina aquilo que fala. Ele teve que ser vigoroso para cruzar o Brasil muitas vezes de van, e num calor danado, que o ar-condicionado não dá conta dentro da van. Ele teve que ter paciência, porque nem todo vídeo vai estourar, e nem todo conteúdo seu tem que gerar milhares de vendas. Você tem que ter paciência para construir a tua rede, e não pegar atalho comprando seguidores, ou participando de sorteios. Você tem que estar disposto de fato a construir a tua marca. E o digital é o meio que vai construir a tua marca. Então esteja disposto a viver. E eu só tenho uma coisa para falar para vocês, que eu aprendi com um cara chamado Gary Vee, que diz: independente de onde você está, de quem você é, da cor da sua pele, de onde você veio, do seu tamanho, formato e todo o resto, se você acha que é bom em alguma coisa e coloca isso no seu trabalho, eu garanto, vai chegar em algum lugar. Sabe? É difícil entender isso direito quando você não tem a experiência. Mas eu só peguei o conceito e coloquei em prática. Tudo que eu falei aqui para vocês só vale se você deixar de ser o aluno da frente, que apenas anota tudo que foi falado e não coloca em prática. Também não ser o aluno de trás, que nada anota. Você precisa ser o aluno do meio, que tem a esperteza do aluno de trás,
que tem a sabedoria do aluno da frente para estudar, mas que tem a agilidade do aluno do meio para colocar em prática tudo aquilo que aprende. É colocando em prática. Feito é melhor do que perfeito, porque fazendo você erra e o erro te leva à perfeição. E aí sim, você pode até comprar alcance, compra seguidores, faz anúncio no Instagram, compra tráfego, mas se você quer influência, você vai precisar conquistar. E para conquistar, você precisa desses 4 pilares. E aí o nome da palestra era Seja Influente nas Redes e na Vida. Esse é o título. Mas eu proponho para vocês, não é sobre ser influente nas redes e na vida. É primeiro ser influente na vida, para depois ser potencializado pelas redes. A influência está em você, por você, e o meio vai potencializar apenas aquilo que você tem de melhor. Muito obrigado, bora para cima Piauí, e que a gente cresça cada dia mais. Grande abraço, tchau, tchau, gente.